Olá, eu sou Luana Oliveira, estudante de Biomedicina aqui na Universidade Católica de Salvador. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que pode acontecer quando a gente tem deficiência de tiamina ou vitamina B1 no nosso organismo. Então, como diz o nosso personagem Pica-Pau, e lá vamos nós. Para começar aqui a nossa discussão, é preciso que vocês relembrem um pouquinho dos outros vídeos sobre como é a função coenzimática dessa nossa vitamina B1 e como ela ajuda no nosso metabolismo. Então, a partir da deficiência dessa vitamina, seja por alcoolismo, seja por má alimentação, seja por vômitos, diarreias e outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho depois, pode gerar algumas alterações cerebrais, nervosas e ou cardíacas. E aí você me pergunta, nossa, Luana, mas como é que eu vou saber se vai causar dor, se vai causar formigamento? Então, calma, que é muito simples. As doenças associadas a essa deficiência são divididas em 4 nomes, no caso 4 tópicos, que a gente também pode resumir para 2, mas vocês vão entender. A primeira é a encefalopatia de Wernicke, e ela está associada às pessoas etilistas, que são aquelas pessoas alcoólatras, porque como a gente já viu também, o álcool ele interfere muito nessa relação do nosso metabolismo e na absorção da vitamina pelo nosso corpo. Então pode causar alguma confusão psicológica e mental, pode causar problemas na visão e perda no equilíbrio, exatamente por causa disso. A segunda que a gente pode subdividir é o beriberi. E não, eu não falei biribiri, que é essa frutinha aqui verde super azeda. Então cuidado quando você for se alimentar dela. O beriberi é uma questão também associada a essa deficiência de tiamina e ela pode ser dividida em 3, que eu vou explicar para vocês. O beriberi seco é aquele que está associado aos problemas relacionados aos nervos. Então pode gerar fraqueza, formigamento e dores. Então calma. Não é porque a gente está com essa coluna de universitário toda dolorida que necessariamente a gente está com beriberi seco. Para a gente entender, a gente precisa fazer um teste terapêutico, que é o mais acessível aqui no nosso país e onde a gente mora, na verdade, porque outras formas são um pouco mais caras, então não são tão aplicáveis assim. E então não se preocupa, não cria paranoias. O segundo é o beriberi úmido, que está associado à insuficiência cardíaca, que a gente vai ver no nosso caso clínico, e a partir do momento que a gente não cuida dessa insuficiência cardíaca, pode piorar para o xoxin beriberi, que também é conhecido como o beriberi cardíaco fulminante, que está associado ao tipo mais grave e fatal, que pode gerar o choque ao paciente, ou seja, a morte desse, caso não for tratado do jeito certo. Então, para entender mais, vamos lá ao nosso caso clínico. Para que vocês entendam um pouquinho mais esse processo, eu trouxe aqui um caso clínico que foi retirado de um artigo que eu vou deixar aqui embaixo, e ele é sobre uma menina de 17 anos que tinha estenose mitral reumática moderada e ela estava com um quadro de piora, com vômito, febre, e além disso ela fazia uso de diurético de alça, que é um público muito fácil também de ter deficiência de tiamina, exatamente por causa desse uso de diurético. A partir do momento que ela teve essa piora, ela acabou sendo internada e ela foi diagnosticada com pneumonia comunitária e insuficiência cardíaca descompensada. Então, vamos lembrando aí do que eu acabei de falar sobre isso. Depois desse processo, muitos exames e tratamentos foram feitos, mas nada resolvia exatamente porque eles não tinham chegado ao ponto. Então, em um desses exames, foi constatado que os ventrículos dela estavam com um tamanho maior do que seria o normal, e eles começaram a suspeitar da xoxin beriberi, o conhecido também como beriberi cardíaco fulminante, que é a etapa mais aguda e mais letal. Então, eles fizeram um teste terapêutico, que eu já falei aqui sobre esse teste, que basicamente é uma testagem de algum tratamento, e eles constataram que de fato era o que eles estavam achando. Então eles fizeram a administração via intravenosa da tiamina e em poucos dias essa menina ela conseguiu melhorar e conseguiu receber a alta. Então, o que a gente sabe é que, embora a tiamina não seja de fato muito debatida aqui no nosso meio de vida mesmo, ela é muito importante para o nosso organismo e, assim como tudo na nossa vida, a gente precisa de um equilíbrio, nem tão pouco. Então, se você quiser saber um pouquinho mais e se você caiu aqui de paraquedas, nós temos mais 5 vídeos que estão no nosso canal sobre a vitamina B1 ou a tiamina. E lembre, tudo que é uma heroína pode se transformar em uma vilã, mas equilíbrio é sempre a salvação. Então, tchau, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!